IBS e CBS, uma das maiores novidades da reforma tributária. E você, produtor rural, está se preparando para eles? No vídeo de hoje a gente vai abordar as principais questões acerca do IBS e CBS, para ficar bem claro quem vai ter que pagar, como que vai funcionar. Olá, eu sou a Biel, diretor de marketing aqui da Cristino Contabilidade. Para me ajudar nesse tema, eu estou aqui com o CEO da Cristino Contabilidade, Sérgio Cristino. Tudo bem, Sérgio? Tudo bem, Biel. Sérgio, vamos lá. Eu sei que a gente já abordou alguns outros vídeos a respeito do IBS e do CBS, mas nesse a gente vai falar exclusivamente sobre ele. O que o IBS e o CBS vai trazer para os produtores rurais? Biel, vou fazer um ganchinho aqui antes de entrar nesse assunto necessariamente das siglas IBS e CBS, a gente entender que a reforma tributária ela trouxe uma sistemática de apuração de impostos distintas com alguns novos impostos. O que nós temos hoje, né? No Brasil, nós temos um sistema tributário bem confuso, né? E que, via de regra, não vinha atingindo muito o produtor rural. Era mais para as empresas, né? A grande maioria das empresas, principalmente as de maior porte, tem dificuldade, impostos em cascata, cobrança indevida, bitributação, bastante coisa nesse sentido. E o que aconteceu? Com a reforma tributária foi criado o que a gente chama de IVA dual, né? Que é o IVA é o Imposto sobre Valor Agregado, que é uma busca do governo em trazer uma sistemática de tributação mais justa, de uma forma geral, para os impostos de consumo, para os produtos de consumo. E dessa sistemática do IVA dual foi criado dois impostos, o IBS e o CBS. E por que dois impostos? Porque o Brasil é uma federação enorme, né? Nós temos 27 estados, mais de 5 mil municípios, e tem imposto lá que é do governo federal, imposto do governo estadual, imposto do governo municipal. Não tinha como você colocar tudo numa situação só e deixar um exemplo para o governo federal arrecadar. Os estados não concordariam com isso, os municípios não concordariam. Então, foi separado o IVA dual, criado o IBS, que é Imposto sobre Bens e Serviços, que vai substituir os impostos estaduais e municipais, que é o ICMS e o ISS, e o CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, que é um imposto de nível federal, que vai substituir PIS, COFINS e, em parte, o IPI. Né? Depois disso, teremos outro imposto seletivo aí, mas não é o caso do assunto. Então, fazendo essa abordagem, né, todos os produtores rurais vão ter que pagar IBS e CBS? Não. Não são todos os produtores rurais que vão ter que pagar. Não são todos que vão estar obrigados. Né? Exatamente. Por quê? A regra é que os produtores com faturamento acima de 3,6 milhões, estes sim, né, falando em 2024, esses sim estarão obrigados a pagar o IBS e CBS. Eles vão ter que fazer uma apuração sistemática mensal, né, para que levante os valores ou a pagar ou receber desses impostos. Os produtores com faturamento inferior a 3,6 milhões, eles não estão obrigados, porém têm a faculdade de fazê-lo. Então, um exemplo, se ele entender que é necessário, até mesmo por causa da venda e da compra, que ele pode ter benefícios, né, uma vez que muitos desses seus clientes podem vir a exigir o IBS, CBS desses produtores ou pagar menos pelo produto, ele vai ter que fazer uma análise da viabilidade disso aí e poder trazer isso para dentro da sua realidade, entre fazer o pagamento ou não pagamento por ser uma opção. Agora, voltando, os produtores com mais de 3,6 milhões, esses não têm escolha. Aí esses produtores com mais de 3,6, eles estão obrigados. Se eles não fizerem, qual vai ser a consequência? Vão ser consequências sérias, né, Biel? Porque como não é uma faculdade, né, a gente está falando de uma obrigatoriedade, o governo vai cobrar isso aí com multa e juros. Porque, como já trazido em outros vídeos, Biel, o governo vai ter controle desses créditos e débitos por meio de uma apuração assistida, onde o governo vai ter as informações dos créditos a qual esses produtores têm direito, bem como dos débitos pela venda. Se você trazer numa situação dessa, o governo vai ter um controle mais eficaz da movimentação do produtor, que uma vez que a gente está falando de uma alíquota de, vamos pegar um exemplo hipotético aqui, de 10%. Então, se eu tenho 1 milhão de créditos, dá uma alíquota de 10%. E aí eu tenho lá, um exemplo lá, 500 mil de débito a uma alíquota de 10%. Presume-se que eu comprei mais do que eu vendi. Né? Se eu tenho 1 milhão de créditos e 500 mil de débitos, a alíquota é a mesma tanto para o crédito quanto para o débito, eu comprei muito mais do que eu vendi. Como que eu paguei isso? Como que você vai explicar isso? Como que eu paguei isso? E aí eu vou fazer o que com esse dinheiro? Vou largar lá, o governo vai falar, mas peraí, você tem tudo isso aqui, não vai pedir de volta? Então,
entra-se outras situações que o governo pode vir a fiscalizar, como uma eventual sonegação fiscal. Você falou dessa parte de crédito, Sérgio. IBS, CBS, então eles vão gerar créditos para o produtor rural que está comprando, bem como aquele que vai vender. Exatamente. A sistemática de apuração da reforma tributária pelo IBS-CBS é não cumulatividade. Uhum. Então, fazer um exemplo assim... Até fica mais fácil de entender. Vamos lá. Um exemplo aqui, e vamos pensar assim, vou trazer um exemplo fora do produtor rural, mas fica mais fácil de você compreender. Você imagine só uma fábrica que fabrica uma camisa por R$100. Uhum. Ela paga 10% de imposto, ela pagou R$10. Ela vende para uma distribuidora que vai vender isso aí por R$200. 10% ela teria que pagar quanto? 20. Mas a cadeia anterior do fabricante não pagou 10? Sim. Então eu vou poder pegar esse 20 que eu tenho para pagar, abater os 10 que aquela anterior pagou e vou pagar só os 10. Isso é a não cumulatividade, entendeu? Uhum. Você vai pagar o imposto em cima daquilo que você acrescentou de valor sobre o bem ou serviço, Uhum. né? Então, trazendo isso para o produtor rural, o que acontece? O produtor rural compra insumos defensivos, semente, tem gastos com mão de obra, serviço e tal. Toda essa situação é passível de crédito. Por quê? A hora que ele for vender o produto final dele, ele vai ter que pagar imposto sobre isso. Se ele não tomar crédito desses insumos, ou ele não dos vai serviços, conseguir passar. ele não vai ter como abater o valor, ou seja, ele vai pagar muito mais impostos do que ele deve de fato. Tá. Entendeu? Então é muito importante para o produtor, né, procurar o contador parceiro, né, até para eles entender como é que é a sistemática desses créditos. Porque o débito ele vai ter que pagar. Uma vez que ele emitiu nota, ele vai ter que fazer o pagamento. Tá? E o crédito? Né? Então, a gente Como sabe... ele vai aproveitar isso, né? A gente sabe que existem muitas situações de prestadores de serviço que são custos que os produtores têm, que muitas vezes eles não conseguem ter nota fiscal. Então, assim, são serviços que às vezes não aparecem e isso influencia de uma certa maneira na apuração do imposto de renda dele e vai influenciar na apuração do IBS-CBS. Então, todo o dinheiro que ele despende por um serviço ou por um produto que ele está adquirindo sem a nota fiscal correspondente, isso vai ser um crédito a menor que ele vai ter, por consequência, vai gerar um pagamento a maior no final. Então, essa apuração de impostos para o produtor rural pessoa física, em especial, porque a pessoa jurídica já tem o costume de fazer a apuração, né, será de extrema importância para que ele não pague mais impostos do que o devido. Entendi. Aí, assim, essas regras começam a valer a partir de quando? Tanto o produtor que está obrigado, para aquele que está lá facultativo, se ele decide se ele vai querer mexer com isso ou não. Abel, a regra da apuração do IBS-CBS, ela começa agora em 2026. A gente vai ter uma alíquota teste de 1% e essa obrigatoriedade ela está restrita por hora. Pessoas jurídicas do lucro presumido e lucro real. As pessoas jurídicas do Simples Nacional não estão obrigadas, mas pode fazer se assim quiser. E o produtor rural também não vai estar obrigado. Produtor rural, pessoa física. Produtor rural, pessoa jurídica, se estiver enquadrado no lucro presumido, vai estar obrigado a fazer. Então, é uma sistemática que a gente vai ter aí uma obrigatoriedade no ano que vem, 2026, para alguns segmentos, algumas atividades específicas. Entretanto, para 2027, os produtores rurais com faturamento acima de 3,6 milhões, eles vão estar obrigados a fazer a apuração do IBS-CBS. Ou seja, parece muito tempo, nós estamos agora, né, nós estamos gravando esse vídeo aqui, finalzinho de 25, parece que tem muito tempo, até um ano inteiro pela frente. Não tem, gente. Não tem, porque muitos produtores não têm estrutura interna para poder fazer esse controle. E uma vez que ele não tem esse controle, ele vai incorrer no risco de pagar impostos com multas de juros e é caro. Caro. Né? Uma multa aí de um imposto em atraso em torno de 20%, dependendo do tempo de atraso. Caramba. Né? Mais juros, né? Então, é uma surpresa desagradável se ele não fizer o controle efetivo que ele tem que fazer no momento correto. Crucial, então, o produtor rural estar acompanhando as mudanças do IBS e CBS, até para entender na realidade dele o que ele vai ter que fazer para ele se preparar com essas mudanças da reforma, Sérgio. Abel, o que aconteceu hoje? Desde o MEI,
que é o microempreendedor individual lá, que é aquela pequena empresa, até o grande produtor rural, a reforma, ela está, de uma certa maneira, encostando ali em um e em outro, entendeu? Uhum. As empresas do Simples Nacional, que em teoria não seriam afetadas, vão ser afetadas, e em especial para o produtor rural pessoa física, que está acostumado a pagar ali o seu imposto de renda lá no ano seguinte, volta de março e maio, né, onde ele tinha preocupação e reclamava bastante, né, porque a gente sabe que os impostos no Brasil são caros e a gente, né, compartilha com essa dor do produtor rural. A gente sabe que isso não é né, Um negócio fácil. o Brasil é um país, né, extremamente caro de impostos, mas infelizmente não é uma faculdade, né, é uma obrigatoriedade. E você ter que se adaptar às regras que são estabelecidas vai fazer com que você tenha menos problemas no longo prazo. Entendi. Né? Porque muitos vão deixar para a última hora. E aí essa última hora pode custar a não preparação. Então o ideal seria já ir acompanhando as mudanças, né? Procurar o contador parceiro, né? Tiver dúvida, mande para nós, aí a gente vai trazendo as informações, vamos auxiliando no que for possível, até mesmo porque a gente quer que o produtor continue produzindo e não tendo surpresas. Exato. Afinal de contas, você trabalhar e depois ter uma surpresa desagradável não é muito bom. Exatamente. Sérgio, a gente conseguiu abordar todas as perguntas. Teria mais algum tema, alguma coisa que você queria salientar? Não, a gente queria deixar aqui, né, abertos os canais aí para, né, não só os produtores rurais, mas como a gente falou, o produtor rural também tem empresa ou tem um conhecido que tem empresa. Qualquer assunto da reforma tributária em específico, né, que queira saber, IBS, CBS, IS, eu vou pagar. Tem uma coisa que o pessoal fala muito, é de tal de split payment aí, que é uma segregação de impostos e tal. Então, assim, qualquer assunto que demandar da reforma tributária, seja do produtor ou do empresário de uma forma geral, entre em contato conosco, que a gente puder ajudar, estamos aí. Perfeito, Sérgio. Até aproveitando o gancho do Sérgio, se você quiser acompanhar as mudanças que a reforma tributária vem trazendo de maneira descomplicada, a gente elaborou um e-book 100% gratuito, ele está aqui na descrição do vídeo, basta você clicar no link, você consegue acessar, você vai precisar preencher algumas informações e você já vai ter acesso a ele. Não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu gostei e ativar o sininho para não perder mais conteúdos como esse. E como o próprio Sérgio disse, se você tiver alguma dúvida ou alguma sugestão para um próximo vídeo, não hesite em deixar aqui nos comentários e a gente vai ter o maior prazer em te responder. Até o próximo vídeo.